Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo que visa ensinar técnicas de estatística e de psicometria a partir da utilização de softwares. Esses vídeos todos são um oferecimento do IBNeuro, do IBNEC e da Nova, e esse vídeo em especial é a resposta a uma pergunta no nosso canal que foi: o que são escalas Likert, como utilizar escalas Likert e como analisar os dados resultantes de uma pesquisa que utilizou escalas Likert. Bom, é extremamente importante que a gente entenda que escalas Likert são um tipo de escala em que a gente mede opiniões, crenças, atitudes e valores parecido com essa escala que vocês estão vendo aqui. Repara só. Nessa escala, o participante ele lê um item, por exemplo, o aluno, na execução de seus exercícios, pode exagerar ou se machucar por falta de orientação do professor. Ele vai marcar se concorda totalmente, se concorda parcialmente, se está neutro, se nem concorda nem discorda, se discorda parcialmente ou se discorda totalmente. Se nós fôssemos parar para pensar, aqui tem opções em que ele pode concordar com alguma coisa e aqui ele tem opções em que ele pode realmente discordar de alguma coisa. E aqui vai ter a mediana. A mediana é justamente o item que vai dividir essa opinião em pontos positivos e pontos negativos daquilo que está sendo medido. Se nós fôssemos colocar, por exemplo, um valor numérico aqui, certamente essa mediana seria uma espécie de zero, onde aqui seriam valores positivos e aqui seriam valores negativos. Essas escalas são extremamente utilizadas, são chamadas de escalas Likert. Tem uma grande confusão porque existe um tipo de escala chamada escala do tipo Likert, em que você tem um rating unidimensional, ou seja, com mais. Normalmente você tem afirmações sobre determinado tipo de situação, fenômeno ou categoria, e a pessoa tem que colocar, por exemplo, nada, muito pouco, pouco, muito, demais, severamente. Um exemplo interessante para que a gente possa entender o que é uma escala tipo Likert é a escala, o inventário de ansiedade Beck, em que a pessoa ela vê um item e tem lá, eu senti ansiedade na semana. E a pessoa coloca assim, nada, muito pouco, pouco, demais. Nessa escala aqui, você tem uma escala do tipo Likert, e a gente pode apresentar desta maneira aqui. Repare, uma escala Likert você tem a mediana, que divide esses pontos em duas metades. Numa escala tipo Likert, você não tem a mediana e tudo seria uma gradação. Bom, é importante que a gente entenda que, não obstante essas escalas terem números, reparem, a gente está colocando números aqui para representar as respostas, esses números são simplesmente ordenações de postos, ou seja, ou em outras palavras, as escalas Likert e as escalas do tipo Likert são nível de medida qualitativo ordinal. Esses números não têm o menor sentido numérico propriamente. Não tem por que utilizar média, por exemplo, aqui e desvio padrão. Bom, falei isso para que eu possa mostrar para vocês esse banco aqui. E hoje nós vamos trabalhar com SPSS, com Excel e com R. Esse banco aqui é um banco da administração de São Paulo, em que as pessoas fizeram uma pesquisa para medir a satisfação e uma espécie de concordância em relação a algumas políticas empresariais. Eles utilizaram um instrumento que vai do item 1 até o item 32, e eles aplicaram esse instrumento em, vamos ver, 210 pessoas. Passo 1. Sempre que você quiser apresentar os resultados de uma pesquisa que utilizou com escala Likert ou com escala do tipo Likert, rode descritivos com mediana e moda. Então vamos lá. Analisar, estatísticas descritivas, frequências. Eu vou colocar aqui os itens que eu quero. Então, o item 1 ao item 32, que são os itens desse meu instrumento. Vou pedir, na minha estatística, a mediana. Lembra, eu não preciso da média aqui. A média não teria o menor sentido, porque quem marcou 3, quem marcou o ponto da mediana não tem mais ou menos do que quem marcou outros itens, seria um ponto neutro. Então, eu vou pedir a mediana e vou pedir a moda. Modo aqui no SPSS é a moda. Bom, vou continuar. E aqui eu vou ter os primeiros resultados que eu preciso. Certamente ele vai pegar todos os itens, mas eu quero mesmo esses daqui, olha só. Esses itens aqui, essa primeira tabelona, ela me dá a estatística que eu pedi da mediana. Opa, vamos de novo. Da mediana e do modo, ou da moda, para os 32 itens que eu estou trabalhando. Eu vou pegar, vou copiar, e vocês vão reparar que hoje eu vou trabalhar com Excel por grande parte do tempo. Só para que eu não me perca, mediana é aqui, moda é aqui, e beleza. Vou deixar isso aqui salvo e daqui a pouquinho eu volto aqui para o nosso amigo Excel.
Vou fechar isso daqui eu não quero mais saber. E eu vou colocar aqui agora no nosso amigo Excel tudo o que esses itens medem. Então vamos lá. Item, eles medem com discordo totalmente, discordo parcialmente, discordo, estou neutro, concordo parcialmente, concordo e concordo totalmente. São 32 itens e certamente você já está na sua cabeça alguma pergunta do tipo, poxa, mas será que isso foi bem feito? Bom, vamos dar uma olhada aqui nesse instrumento dos administradores. Cada um dos itens a pessoa poderia marcar realmente essas opções. Discordo totalmente, discordo pouco, discordo, neutro, concordo, concordo pouco e concordo totalmente. Bom, já deixo claro que quando você for construir uma escala Likert, você tem que entender que esses pontos aqui, ou seja, essas categorias de resposta, tem que ficar muito claras para aquela pessoa que vai responder a sua escala. A gente não consegue mais modificar, porque isso já foi aplicado, mas certamente uma boa escala Likert conta somente com 5 pontos. E se discordo pouco, estou neutro, a gente colocaria assim, ó, discordo parcialmente. Aqui o ponto da mediana é neutro, nem concordo nem discordo. Aqui é concordo parcialmente. E aqui concordo totalmente. Ou seja, normalmente você vê uma escala Likert desta forma. Esta forma é mais fácil para que o participante entenda. Vai discordo totalmente até concordo totalmente. E 3 é a mediana, ou seja, 3 é o ponto neutro. Mas como essa pesquisa já foi feita, a gente não pode modificar mais essa pesquisa, a gente vai trabalhar com os dados dela e nós não podemos alterar absolutamente nada. Já coloquei no Excel do item 1 ao item 32 e as opções de resposta que tem essa categoria. Então, passo 2. Sempre que nós quisermos apresentar os dados resultantes de uma pesquisa com escala Likert, a gente vai rodar o descritivo por item. Então, vamos lá. Analisar, estatística descritiva. Tabelas personalizadas. Agora eu vou colocar todos os itens para cá, repara, vou classificar os itens mostrando os nomes das variáveis em vez dos rótulos dela, e vou colocar todos os itens aqui, em linhas. Eu não quero só a contagem desses itens, eu quero a contagem desses itens, mas que as categorias fiquem nas colunas, para facilitar eu copiar e colocar lá no Excel. Então, em posição da categoria, eu vou colocar para coluna. Aqui eu vou ter os 32 itens e aqui eu tenho as opções de resposta dispostas em colunas. Bom, eu já fiz o que eu precisava, eu vou copiar essa tabelona e vou jogar lá para o Excel. Eu estou fazendo isso de propósito, é para que a gente possa entender de uma maneira bastante intuitiva, bastante prática, como apresentar os resultados de uma pesquisa que contou com uma escala Likert. Vou colocar aqui os valores, beleza. Aqui eu tenho, se eu quisesse ser bastante chato, o que a gente chama em estatística de FABS, em minúsculo, assim, ó, FABS, que é a frequência absoluta. Beleza. Então, o item 1 teve 18 pessoas que marcaram discordo totalmente, o item 2 teve 10 pessoas que marcaram discordo e por aí vai, tá certo? Aqui o total sempre vai ser o total de respondentes. No caso, já sei que são 210, porque foram 210 pessoas que responderam a nossa pesquisa. 210. Se eu fosse jogar isso aqui lá para baixo, teria 210, 210, 210, por aí vai. Beleza. A frequência absoluta é muito importante, mas está me falando somente a frequência absoluta, somente quantas pessoas responderam discordo totalmente, quantas pessoas respondem discordo pouco, por aí vai. Eu preciso também da frequência que a gente chama de frequência relativa percentual. Essa frequência é a proporção que essa frequência absoluta tem. Então, veja, é assim que a gente representaria. A gente poderia falar com frequência relativa percentual ou simplesmente a proporção. Vou aqui no meu SPSS, vocês vão reparar que eu vou pedir exatamente a mesma coisa aqui nesse ícone. Aqui é o hipocampo do SPSS, é aqui que ele lembra das últimas coisas que a gente fez. Então, eu vou pedir a minha tabela personalizada e vocês vão reparar que todos os itens do meu teste já estão aqui com as categorias de respostas dispostas em colunas. Eu não quero mais a frequência absoluta. Agora, o que eu quero é realmente a frequência relativa percentual. Vou tirar, vou aplicar a todos e vou mandar rodar. Beleza, vou copiar esses pontos todos
Então aqui eu tenho todos os resultados. Vou jogar aqui no Excel. Então vou colar os valores. E beleza, agora eu tenho essas duas coisas aqui acumuladas. Eu tenho tanto a frequência absoluta quanto a proporção, a frequência relativa percentual. Para eu apresentar isso de uma maneira mais elegante, veja só o que eu vou fazer. Eu vou dar uma diminuída para ficar fácil para eu visualizar. E aqui sim vai ser a tabela que eu vou rodar. Aqui vai ter as opções de resposta. Então, somente estou copiando. E aqui, repara, eu vou puxar um igual. Vou pegar a primeira resposta. É isso que eu quero. Vou botar um ezinho. Vou colocar um parênteses. Vou puxar novamente o ezinho. E vou pegar o primeiro valor que eu queria. Repara como é que vai ficar. Ou seja, ele vai apresentar esses resultados com a frequência absoluta e a frequência relativa. É claro que aqui eu posso colocar outro parênteses para fechar, para ficar elegante. Então vamos lá. Puxo isso daqui, coloco assim e vamos ver se eu acertei. Parece que eu acertei, olha. Agora sim, eu tenho a minha tabela muito mais elegante, ou seja, aqui eu estou apresentando o valor absoluto e o valor relativo. Ó, se eu for jogando para o lado, ele vai pegando, então, 10%, 21, 12,4%, 26, 28,2%. Ou seja, ele está pegando essas duas informações e colocando num único vetor. Até eu concordo totalmente que teve... Opa! Que coisa esquisita. Vamos ver se eu fiz alguma coisa errada aqui. Então, essa aqui... eu puxei o errado, ó. Então vamos lá. Então tem que ser 18, 8,6. Vamos ver se eu acertei aqui. 18, 4,8. Agora eu vou acertar. Beleza, agora tá certo. É importante quando você utilizar o Excel você ter muito mais algo do que eu tenho pouquinho, que é justamente a atenção. Então 18, 8,6, vamos ver se está certo. 18, 8,6. Aí depois 10, 4,8. 10, 4,8 e por aí vai. Parece que agora está certinho. Vou jogar isso até o último item. E agora eu tenho uma tabela muito mais elegante com a minha frequência absoluta, mas também com a minha frequência relativa percentual, que é a proporção daqueles respondentes nessas categorias de resposta. Bom, lembra que eu já fiz a mediana e a moda? Tá aqui, ó, mediana e moda. Eu vou copiar. Então, eu vou copiar todos os resultados. Olha, vou copiar, vou lá na minha planilha e vou transpor esses resultados. Eu tenho a mediana e a moda. Então, em colar, vou transpor o resultado. Só para que eu confira, aqui é a mediana e depois é a moda. Então, mediana está aqui, moda está aqui. Beleza, agora eu tenho uma tabela que eu posso até mesmo ocultar isso daqui. Vamos ver. E fica muito mais interessante a gente visualizar que o item 1 teve essas frequências absolutas e essas frequências relativas percentuais ou proporções. O item 1 teve essa mediana, o item 1 teve essa moda e por aí vai. Ficou muito mais elegante apresentar os resultados de uma escala Likert desta maneira e esta é a forma correta. Lembra? Colocou isso, errou. Porque você vai partir do pressuposto que esses números aqui são de fato nível de medida quantitativo, o que não é. Errou. Item, frequência absoluta, frequência relativa percentual ou proporção, mediana e moda. Beleza. Agora, você talvez se pergunte da seguinte forma: poxa, Luiz, mas eu tenho 32 itens, eu tenho um montão de números, será que não existe uma forma que eu possa ver os resultados dessa escala como um todo? Ou, se falarmos em jargão estatístico, os resultados agregados? Sim, tem sim, veja só. Vou aqui novamente no SPSS, vou em analisar, múltiplas respostas e vou definir um conjunto de variáveis. Aqui nesse conjunto de variáveis eu tenho essa janelinha que me permite criar as variáveis no conjunto.
Repara que ele é esperto, ele sabe que eu só posso colocar aqui variáveis cujo nível de medida é nominal. E ele só me mostra variáveis cujo nível de medida é nominal. Então, eu vou ter 32 variáveis categóricas, ou seja, nível de medida qualitativo, tá bom? Então, variáveis categóricas de 1 a 7, ou seja, são ordinais. Aqui eu vou chamar de políticas, porque isso está sendo medido. Vou colocar certinho, letra minúscula. Aqui eu posso criar o rótulo que eu quiser, não quero criar nenhum. E aqui eu tenho o meu conjunto de múltipla resposta do item 1 até o item 32. Vou fechar. E eu só vou conseguir achar essa variável que eu criei, que é uma espécie de variável plástica, quando eu voltar lá em múltiplas respostas, é que eu vou ter frequências. Olha, agora liberou para mim essa opção. Em frequências eu vou jogar aqui para o lado e eu vou conseguir ver de uma vez direta o quanto essa escala foi respondida em relação a discordo totalmente, enquanto essa escala toda foi respondida em relação a discordo pouco, o quanto essa escala foi respondida em relação a discordo, e por aí vai. É que eu vou ter a frequência absoluta, a frequência percentual, e aqui você não precisa reportar, isso daqui não precisa reportar, você para aqui. Ou seja, se eu fosse copiar isso e colocar lá no Excel, para reportar isso em algum resultado, em algum pôster, em algum banner, isso eu não preciso reportar. Beleza, parece que ficou super fácil, super claro a gente entender. Nós trabalhamos por enquanto com SPSS, mas é muito importante que você consiga apresentar esses resultados também utilizando outros programas, outros pacotes e de uma maneira muito interessante, muito elegante. Aqui eu tenho um R, e repara, o R, eu descobri recentemente um pacote chamado Likert, que ele vai permitir que eu apresente esses resultados também de uma maneira muito bacana. Com isso eu vou acabar essa videoaula e depois nós iremos para uma outra videoaula que é como analisar os resultados de uma escala Likert utilizando teoria de resposta ao item. Bom, aqui eu tenho um R, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui no R, eu vou deixar aqui o script salvo, é puxar o R comanda. Olha o erro de amador. Ctrl Enter, ele vai chamar o R Commander, ele vai colocar uma janelinha aqui para a gente trabalhar, e no R Commander eu vou buscar esse mesmo banco de dados que eu estou utilizando no SPSS, eu vou importar esse banco de dados aqui para a minha interface do R, ou seja, eu quero que esse meu banco de dados esteja aqui, eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer isso utilizando o pacote R Commander. Então aqui está o R Commander, então dados, importar SPSS, vou deixar isso chamado como dataset e vou lá naquele local que eu estou fazendo isso. Então eu estou na pasta da PUC, vamos ver se eu acho aqui certinho, não vai demorar quase nada, eu lembro, ou acho que lembro onde isso aqui está, vamos ver, beleza, aqui ele já leu, ó, meus dados estão aqui. Eu poderia realmente importar esse banco de dados de outra forma, mas eu importei dessa maneira para que você entenda, para que você não trave se você precisar importar esse banco de dados. Bom, eu vou pedir um pacote e eu já deixei aqui, olha só. Todas as rotinas que eu vou utilizar já estão aqui, ó. Pronto. Eu vou puxar esse pacote chamado Likert. Cadê? Se você não tem esse pacote, basta instalar. Então, peguei esse pacote chamado Likert. Repara aqui que no meu dataset eu tenho 210 observações, 100 variáveis, ou seja, tem um montão de variável aqui. E o pacote Likert ele só vai trabalhar com escalas Likert. Então, veja, concordo totalmente, concordo pouco, por aí vai. Eu quero definir para o meu pacote Likert quais serão as variáveis que ele vai plotar para mim. Então, veja. Então, vou voltar aqui no meu... Bom, 1 a 32 ele vai definir errado. Eu quero saber onde começa aquele meu questionário. Vamos lá, dataset. Então, I1 está no 40, Y1 está no 40. E vai até o nosso amigo 71. Então, eu vou criar uma nova variável pedindo esse intervalo aqui, ó. Então, beleza. Vou chamar a variável de plot política, que não vai do 1 ao 32. Eu sei que eu tenho 32 itens, mas eles vão, olha só, da minha variável de número 40 até minha variável de número 71.
Então, da 40 até 71, por que 40, Luiz? Porque 40 é onde começa o primeiro item da minha escala Likert. Até o 71, por que 71? Porque é onde acaba a minha escala. Eu crio um novo banco de dados e separo. Nesse banco de dados eu tenho somente as respostas, concordo totalmente, concordo, por aí vai. O que eu vou fazer agora? Eu vou plotar isso de uma maneira super bacana, super elegante, ó. Vamos lá, gerar gráfico. Lembra, eu já puxei aqui meu pacote chamado Likert, porque eu já instalei esse meu pacote chamado Likert. Assim que eu rodar, ele está fazendo as continhas que ele precisa fazer. E agora eu tenho algo muito bacana para mostrar num pôster, para mostrar num congresso, para mostrar num paper, que é justamente os itens e quais foram as taxas de concordância e discordância desses itens. Lembrando, aqui seria aquele estou neutro, aqui é mais para concordo totalmente, aqui é mais para discordo totalmente. Dessa forma, o que nós vimos? Passo 1, nós vimos um banco de dados no SPSS que foi construído com uma escala Likert, que não é a mesma coisa do que uma escala do tipo Likert. Essa escala Likert desses caras tinham 7 pontos, 7 tipos de possibilidade de resposta. Nós vimos descritivos mediana, vimos a moda, vimos a frequência absoluta, vimos a frequência relativa percentual e colocamos isso tudo de uma maneira elegante, não tanto no Excel. Então tem os itens, tem as opções de resposta, tem a mediana e tem a moda. Depois nós utilizamos o SPSS, nós criamos uma tabela, uma variável ficcional, fictícia, para apresentar esses resultados como um todo, agregando cada um desses itens das respostas. Beleza, depois que nós fizemos isso, com um R, nós puxamos o banco de dados utilizando o pacote RCommander, nós chamamos um pacote chamado Likert, nós pegamos uma parte desse banco de dados, que é a parte onde tem os resultados da escala Likert, que já estavam com concordo totalmente, concordo pouco, por aí vai, e nós plotamos isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você faça uso desse vídeo, caso você tenha uma pesquisa que utilizou escalas Likert, ou que você faça uso caso você tenha uma pesquisa que utilizou escalas do tipo Likert. Lembra, todas essas aulas são oferecimento do IBNeuro, do IBNEC e da Nova. Se você tiver alguma dúvida, utilize o nosso canal para fazer perguntas, a gente sempre responde. E esses vídeos, eles estão também no site da Nova. Um grande abraço para você e o nosso próximo vídeo vai ser como utilizar a teoria de resposta ao item para análise de itens de uma escala Likert. Um grande abraço.